Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 9 e o capítulo 10 do livro Com o Amor Não Se Brinca. Mas antes, eu peço que você deixe o seu apoio ao canal. Isso me ajuda muito, faz com que o YouTube entregue meus áudios a mais pessoas, ok? E se você quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode se tornar um membro do canal, clicar no botãozinho Valeu ou dar uma olhadinha no box de descrição, certo? Então, dados os recados, vamos para o capítulo 9. Palmira estava sentada na sala de estar, tendo aos pés o filho Fausto, que lia para ela uma carta de sua sobrinha Berenice, quando chamou sua atenção. Voltando-se na direção do ruído, encontrou o capataz Aldo, que segurava nas mãos o chapéu e foi logo dizendo: "Bom dia, dona Palmira." "Bom dia, Aldo", respondeu ela. "Deseja alguma coisa?" "Sim, senhora, gostaria de falar-lhe um momento." "Pois não, do que se trata?" "É que minha filha Marta terminou os estudos na corte e hoje recebi uma carta da Madre Superiora pedindo-me que fosse buscá-la." Palmira olhou com surpresa. Fazia algum tempo que seu marido Licurgo enviara a menina para estudar no Rio de Janeiro, como reconhecimento pelos inúmeros préstimos que Aldo lhes fizera durante todos aqueles anos. Era um bom capataz, um homem digno e decente, e sempre executara suas ordens com zelo e cuidado. Quando a filha alcançara a idade de estudar, Licurgo a enviara para um colégio de freiras na corte, para que recebesse uma educação mais refinada, o que na certa lhe facilitaria um bom casamento. No entanto, aquele dia não parecia assim tão distante, e Palmira se surpreendeu com a rapidez com que o tempo passara. "Mas já?" indagou perplexa. "Parece que foi ontem que partiu." "Para a senhora ver, já faz 7 anos que se ausentou." "Tudo isso?" "Sim, senhora. Marta acabou de completar 18 anos." "Já tem algum pretendente?" "Não, senhora. Segundo me disse a Madre Superiora, ela não parece muito interessada em namoricos. A madre até pensou que ela quisesse ser freira, mas Marta, estranhamente, disse que não." O que se há de fazer? Vão se entender os filhos, não é mesmo? E quando pretende partir?" "Se a senhora não se opuser, amanhã mesmo. Minha mulher morre de saudades da menina." "É natural." "Bem, pode ir." "Obrigado, dona Palmira." Depois que Aldo saiu, Fausto olhou-a curioso. Fazia muitos anos que não a via, e mesmo no tempo em que ali vivera, não lhe prestara muita atenção. Lembrava-se apenas de que ela era uma menina feinha e um tanto quanto gordinha, que vivia correndo descalça pelo terreiro. Depois de alguns instantes, indagou: "Será que ela mudou muito?" "Não sei, meu filho. Quando saiu, era ainda uma menina, e agora vai voltar uma moça. Pena que não tenha arranjado um bom casamento lá mesmo, pela corte. Por aqui será muito mais difícil. Os pretendentes são poucos, e ninguém de nossa sociedade se interessará por ela. Apesar de tudo, ainda é uma moça pobre e sem berço." No dia seguinte, quando ela chegou, foi um espanto geral. Marta tornara-se uma moça extremamente bonita e delicada. Perdera a gordura da infância. As afeições se afilaram. Os cabelos tornaram-se cheios e um pouco mais escuros, de um louro quase castanho. Os olhos, também castanhos, tinham um quê de tristeza, disfarçados por um sorriso gracioso que deixava à mostra os dentinhos alvos e perfeitos. Rodolfo foi o primeiro a vê-la. Ela havia acabado de descer da carruagem e estava abraçada à mãe, enquanto Aldo retirava sua bagagem, quando ele se aproximou, indagando: "Marta, é você mesma?" Ela se virou para ele meio sem graça e respondeu com timidez: "Sim, senhor."
e não terminou sem saber com quem estava falando. Rodolfo, completou. Então não me reconhece mais? Perdão, senhor Rodolfo, mas é que faz muito tempo que não os vejo. E o senhor e seu irmão sempre foram tão parecidos. Entendo, mas não precisa se desculpar. Agora veja em que bela moça você se transformou. Ela abaixou os olhos e disse às faces vermelhas em fogo. Obrigada, o senhor é muito gentil. Ele ficou parado, olhando-a embevecido, e não percebeu o olhar de desagrado de Aldo. O capataz não gostava muito de Rodolfo e estava cansado. Viajara o dia todo e só podia pensar em dormir. Tentando não desgostar o patrão, disse com humildade. Desculpe-me, senhor Rodolfo, mas Marta deve estar cansada. Se nos der licença agora, gostaríamos de entrar. Rodolfo fuzilou-o com o olhar, mas não tinha o que dizer. Embora a contragosto, concordou. Sim, claro. Fiquem à vontade. Ele se foi, e Marta entrou em companhia dos pais. No coração, uma coisa diferente começava a despontar. Sem nem perceber, ficara deveras impressionada com Rodolfo. Ela sempre achara os gêmeos muito bonitos, mas nunca pensara em nenhum deles de maneira diferente. Eles eram mais velhos e eram os patrões. Mas agora, percebendo o olhar de Rodolfo sobre ela, suas palavras gentis, seus gestos atenciosos, ela se impressionara. Será que ele havia se interessado por ela? Discretamente, olhou para o pai, mas ele não disse nada. Aldo não queria nem pensar em um possível interesse de Rodolfo por sua filha. Após o jantar, já na cama, Aldo confidenciou à mulher. Não gostei do jeito como o seu Rodolfo olhou para Marta. Por quê? Retrucou Anita, espantada. Não sei. Ele a olhou de um jeito diferente, como se a estivesse desejando. Ela ergueu-se na cama e encarou-o com gravidade. Tem certeza? Ele aqueceu. Mas isso é maravilhoso. Enlouqueceu, mulher. Seu Rodolfo é o patrão. O que pensa que pode querer com uma moça feito Marta? Ora, Aldo, você me surpreende. Marta é uma moça bonita e inteligente, e recebeu a melhor educação. Tornou-se uma moça fina, e é natural que os rapazes se interessem por ela. Ouça, Anita, não se engane. O interesse de seu Rodolfo não vai além de uma noite de prazer. Acho que você está exagerando. Não estou, não. Bem sei de suas conquistas. Mas que conquistas? E daí? Por acaso ele não é solteiro? Não tem o direito de se distrair? E depois, pelo que sei, ele nunca se interessou por ninguém, só por uma escrava ou outra, para diverti-lo na cama e por algumas cortesãs. E isso não é exatamente o que se possa chamar de conquista. Aldo não disse nada. Conhecia a mulher e sabia que ela era sonhadora e ambiciosa, e não hesitaria em incentivar um romance entre Marta e Rodolfo. Mas ele não. Era um homem honesto e não estava disposto a entregar a filha a um aproveitador qualquer, ainda que fosse seu patrão. Em silêncio, virou-se para o lado e fingiu dormir. Não adiantava nada discutir. O jeito era ficar de olho na menina e rezar para que nada de mal lhe acontecesse. Marta, porém, não partilhava da opinião do pai. Gostara do moço, do jeito como a olhara. Aquilo a impressionara sobremaneira, e ela, em sua inocência, julgava que Rodolfo talvez se apaixonasse por ela. Afinal, era uma moça prendada, capaz de fazer qualquer homem feliz. No entanto, sabia que o pai não aprovaria. Ela conhecia seus olhares e pôde perceber que ele não ficara nada satisfeito com o modo como Rodolfo a tratara. Mas ele não precisava se preocupar. Rodolfo era um bom moço, tinha certeza, e não faria nada que pudesse desgostá-lo. Pensando nisso, adormeceu, guardando no pensamento a imagem de Rodolfo a lhe sorrir. No dia seguinte,
Levantou cedo e saiu. O pai já estava na plantação e a mãe indagou de forma intencionalmente casual. Aonde vai? Não sei, dar uma volta, ver como vão as coisas. Estou fora há muito tempo e gostaria de rever a fazenda. Aonde pretende ir primeiro? Acho que vou falar com Dona Palmira. Anita sorriu satisfeita. Dona Palmira, com certeza, era uma ótima pessoa para se visitar. Quem sabe Rodolfo também não estivesse por lá? Isso mesmo, minha filha. Vá. Marta saiu apressada em direção à casa grande, entrando pela porta dos fundos. Tonha estava na cozinha, terminando de preparar o café, quando ela cumprimentou. Bom dia. Tonha olhou para ela, como se tentando reconhecê-la. Ouvira comentários de que ela estaria voltando e teve certeza de quem era. Meu Deus, sinhazinha Marta! Exclamou. Como está bonita! Obrigada, Tonha. Como me reconheceu? Na verdade, não reconheci. É que ouvi falar de sua volta e não podia ser mais ninguém. E então, como foi lá na corte? Muito bem. O Rio de Janeiro é lindo e o convento foi maravilhoso. Aprendi muitas coisas e estou pronta para ser uma boa esposa. Nisso, Rodolfo entrou na cozinha. Ia passando quando escutara vozes femininas e reconhecera numa delas a vozinha de Marta. Olá, disse sorridente. Já por aqui tão cedo? Bom dia, senhorzinho Rodolfo, cumprimentou Tonha. Ora, Tonha, censurou-o. Por que foi estragar a surpresa? Queria ver se Marta sabia que era eu. Marta sorriu acanhada e retrucou. Senhor Rodolfo, ia zombar de mim, é? Não, ia apenas brincar com você. E não precisa me chamar de senhor, não. Agora venha, entre. Deseja falar com minha mãe? Ela não tarda a descer. Rodolfo saiu puxando-a pelo braço, enquanto Tonha os observava. Vendo-os junto, podia perceber que Rodolfo estava encantado com ela e que Marta estava apaixonada por ele. Aquilo não daria certo. Ela temia. Silenciosamente, elevou uma prece a seus orixás, pedindo-lhe que não permitissem que nenhuma desgraça sucedesse. Breve, toda a família se reuniu para o café da manhã, menos Júlia, que saíra cedo para visitar Sara. Rodolfo convidou Marta a sentar-se com eles, sob o olhar reprovador da mãe. Palmira não gostara nada da companhia daquela empregadinha à mesa, mas não disse nada. Não queria se aborrecer com o filho logo cedo e preferiu calar-se. Marta, contudo, sem nada perceber, ia contando suas peripécias na corte, embevecida com a atenção que o Rodolfo lhe dispensava. Todos perceberam que o rapaz a cobria de atenção, e Fausto sorriu satisfeito. Embora a mãe não aprovasse, ele estava feliz por ver que o irmão logo se interessara por outra moça, fazendo-o crer que sua paixão por Júlia em breve estaria terminada. Rodolfo, porém, ria intimamente. Ele até que havia gostado de Marta. A moça era realmente muito bonita, mas ele precisava conquistar Júlia. Era uma questão de honra. No entanto, por mais que se esforçasse, Marta não lhe saía da cabeça. Ela era linda e meiga, e seu coração disparava todas as vezes que pensava nela. Mas ele não podia se deixar levar por aquela emoção. Marta era apenas uma moça, ao passo que Júlia era sua vitória. Conquistar Marta acalmaria seu coração. Conquistar Júlia aplacaria seu orgulho. Assim, Rodolfo começava a desperdiçar a maravilhosa chance de ser feliz, não apenas ao lado de uma mulher que o amava, mas daquela a quem começava verdadeiramente a amar. Capítulo 10. Etelvina acabou de estender a roupa no varal e olhou para os lados, tentando ver se havia alguém por perto. Já eram quase 2 horas e, com certeza, todos estavam recolhidos para a sesta, ou então
ocupados com seus próprios afazeres. Ela deu a volta no terreiro, procurou por senhorzinho Túlio, mas ele não estava ali. Sorriu satisfeita. Não havia ninguém por perto, e ela podia sair. Iria até o riacho levar as oferendas que preparara e voltaria rapidamente, sem que ninguém tivesse tempo de dar por sua falta. Lembrou-se dos conselhos de Tonha e ainda hesitou. E se alguém a visse? Mas não, ela se certificara. Não havia ninguém por ali, e ela poderia ir e voltar sem que ninguém notasse. Satisfeita, correu para o jardim e olhou. Como não viu ninguém, colheu algumas rosas brancas e voltou para o terreiro. Não fora vista, tinha certeza, e não precisava se preocupar. Mas estava enganada. Ao ver o vulto negro de Etelvina despontar do outro lado da casa, Túlio, que estava à janela de seu quarto, ocultou-se atrás da pesada cortina e espiou. Viu quando ela olhou para a casa grande e correu para o jardim, colhendo as flores da roseira branca. Seu coração disparou. Não havia ninguém por perto, e ele podia concretizar seus planos. Coração aos pulos, saiu em disparada rumo ao quarto de Rodolfo e entrou. O tio estava descansando e levou o maior susto quando o viu ali parado, esbaforido, gesticulando freneticamente. Túlio, mas que susto você me deu! O que foi que houve? Etelvina. Ela estava agorinha mesmo no jardim colhendo flores. Rodolfo lançou para ele um olhar de malícia e sorriu, passando a língua nos lábios. O momento parecia propício. A quietude imperava na casa, e não haveria testemunhas para o que pretendiam fazer. Mas que depressa, Rodolfo levantou-se e ordenou: Venha. Túlio saiu atrás dele, e os dois se dirigiram para o riacho, dando a volta pela frente da casa. Sabiam que Etelvina estaria lá, oferecendo aquelas bobagens para os seus deuses. A ocasião era perfeita. Em silêncio, foram seguindo pela estradinha, até que, ao se aproximarem do riacho, começaram a escutar a voz de Etelvina, que cantarolava baixinho em uma língua que eles não compreendiam. Eles pararam, e Rodolfo disse a meia voz: Vá buscar Trajano, rápido, e deixe Etelvina por minha conta. Sem responder, Túlio rodou nos calcanhares e se afastou indo direto à cachoeira buscar um cavalo. Montou rapidamente e partiu para a fazenda Ouro Velho. Quando chegou, foi informado de que Trajano se encontrava na pequena horta que cultivavam atrás da casa, auxiliando Juarez a plantar algumas verduras. Ao vê-lo, o escravo franziu o senho, preocupado. O que será que senhorzinho Túlio estava fazendo ali? Não estava com raiva dele? Ele se aproximou de Trajano e foi logo falando. Olá, Trajano, como está? Bem, e o senhorzinho? Bem, isto é, mais ou menos. Como assim? Fez Trajano preocupado. Trajano, gostaria de falar com você. É claro, senhorzinho, pode falar. Aqui não. Gostaria que viesse comigo a um lugar mais reservado. O que tenho a dizer é muito importante e não gostaria que ninguém mais ouvisse. Sem desconfiar de nada, Trajano saiu atrás dele, e Túlio disse: Vá buscar um cavalo para você. Por quê? Aonde vamos? À fazenda, falar com minha mãe. Sim, a Camila está doente? Não, mas está muito triste com o que aconteceu. E eu prometi a ela que me retrataria com você. Ora, senhorzinho, não precisa não. Já passou e eu já esqueci. Aliás, quem lhe deve desculpas sou eu. Fui eu que primeiro lhe bati. Só porque eu provoquei. Ouça, Trajano, você me conhece há muitos anos. Sempre foi meu amigo. Não me sinto bem estando brigado com você. Trajano ficou emocionado e seus olhos se encheram de lágrimas. Conhecia senhorzinho Túlio desde criança e aquela briga o entristecera de verdade. Também sentia remorsos por haver batido nele. Sabia que se excedera, que não devia ter feito aquilo, e queria pedir desculpas a Túlio também.
O senhorzinho é muito bondoso, disse com emoção. Mas o mais errado fui eu. Jamais deveria ter lhe batido. Isso não importa agora, Trajano. O que importa é que não devemos ficar brigados. Prometi à minha mãe que viria buscá-lo para nos reconciliarmos, e é isso que farei. E sua avó? Minha avó não gostou nadinha do que você fez, mas agora, depois que eu mesmo falei com ela, resolveu reconsiderar. É claro que está zangada, mas não pensa mais em castigá-lo. Trajano calou-se, montou no cavalo e seguiu atrás dele. Queria muito fazer as pazes com Túlio, acabar com aquele desentendimento, e a oportunidade aparecera. E tudo isso porque Túlio era um menino de ouro, que apesar de seus deslizes e tendências, tinha um coração bondoso e amigo. Precisava apenas de uma orientação com as mulheres. Não era mau, e estava claro que gostava muito dele. Caso contrário, jamais se permitiria descer ao ponto de se desculpar com um negro. Trajano estava cego. A bondade de seu coração não lhe permitia enxergar que Túlio mentia deslavadamente. Suas palavras soavam como um tom de falsidade tão cristalino que até uma criança poderia perceber. Mas Trajano, querendo acreditar que fosse verdade, não deu ouvidos à voz da prudência e seguiu com ele. Túlio, em silêncio, levava-o direto ao riacho, e Trajano sequer desconfiava do plano sórdido que ele estava próximo de executar. Enquanto isso, Rodolfo se aproximava de Etelvina. Chegou por trás e tocou em seu ombro, fazendo com que ela gritasse de susto e desse um salto para o lado, quase caindo dentro d'água. — Senhor! Rodolfo! Senhor Rodolfo, o senhor me assustou. Ele a olhou com malícia e retrucou. — Desculpe-me, Etelvina, não foi minha intenção. — Deseja alguma coisa, senhor? — Na verdade, desejo sim. — É algo que eu possa fazer? — Digamos que seja algo que só você pode fazer. Ela sentiu medo e se encolheu, perguntando com voz sumida. — Como assim? — Está com medo? Ela sentiu. — Pois não precisa. Não vai lhe acontecer nada de mal, pelo contrário. E desatou a rir. Ela se levantou devagar, estava apavorada e pensou em fugir. Embora Rodolfo nunca lhe houvesse feito nada, ela sentia certo tom de perversidade em sua voz. Sem poder explicar, Etelvina sabia que algo de ruim ia lhe acontecer e começou a tremer. Já ia se virando para correr quando Rodolfo disse em tom incisivo e ameaçador. — Nem pense nisso. Se sair daqui, mato-a. Ela voltou e sentou-se apavorada, olhando para ele com ar interrogador. Estava subjugada e paralisada pelo medo. Juntando forças, indagou trêmula. — Mas, senhor, o que foi que eu lhe fiz? — A mim? Nada. — Então, por que faz isso comigo? Por que não me deixa ir? — Porque não quero. Preciso de você. Etelvina, pensando que ele a quisesse como mulher, retrucou angustiada. — Mas há muitas outras escravas que podem servir o senhorzinho melhor do que eu. Eu nada sei dessas coisas. — Calada. Não lhe perguntei nada. E depois, não é isso que quero de você. Você não me atrai. E não sinto desejo por você. — Mas então... Rodolfo mandou que se calasse, e ela obedeceu, cada vez se encolhendo mais. Estava sentada sob um tronco de árvore e recostou-se nele, tentando não pensar no que lhe aconteceria. Rodolfo, sentado defronte dela, não dizia nada. A todo instante olhava para a estradinha, como se esperasse alguém, até que finalmente ela escutou o barulho dos cavalos se aproximando e teve certeza de que alguém chegava. Ergueu-se curiosa. E qual não foi o seu espanto quando viu aparecer diante de si o senhorzinho Túlio, seguido de Trajano, que estacou ao vê-la. — Etelvina! — exclamou.
O que faz aqui? E por que viemos para cá? Túlio lançou para ele um olhar de ódio e ordenou friamente: Cale-se, Trajano, e desça daí. Trajano não se moveu, e Rodolfo acrescentou: Não ouviu o que ele disse? Desça daí, negro, ou será muito pior para você. Sem nada entender, Trajano olhou para Rodolfo, depois para Túlio, e finalmente para Etelvina, toda encolhida perto da árvore. Apesar da semelhança entre os gêmeos, ele sabia estar diante de Rodolfo. Fausto era um homem gentil e digno, e jamais usaria aquele tom de voz. Ele ainda não entendia o que estava para acontecer, mas sabia que não era coisa boa. Quis dar meia volta e sair dali, mas teve medo por Etelvina. Fosse o que fosse que estivesse planejando, o fato é que, se fosse embora, eles bem seriam capazes de tentar alguma coisa contra ela. Sem saída, Trajano desceu do cavalo e foi para perto de Etelvina, que não parava de tremer. — O que está acontecendo? Indagou, acercando-se dela. Trajano sentiu um golpe na cabeça e tombou. Estava meio inconsciente, mas pôde sentir que o arrastavam e erguiam seu corpo, amarrando-o de encontro à árvore na qual Etelvina estivera recostada. Pouco depois, atiraram-lhe água fria no rosto, e ele despertou olhando para os três sem nada entender. Túlio ria para ele com ar diabólico, e Rodolfo, agarrando Etelvina pelos braços, disse-lhe com sarcasmo: Então, o negro pensa que é gente e que pode bater num branco, não é mesmo? Ele não respondeu. Pois não pode. Ainda mais se esse branco é meu sobrinho. E por quê? Porque está de olho na negrinha aqui, não é mesmo? O que queria? Deitar-se com ela? Pois não vai, está ouvindo? Ou melhor, pode até se deitar com ela, depois que Túlio se saciar e acabar com ela. Aí então, dependendo, você pode ficar com os restos. Trajano olhou-os atônito e, virando-se para Túlio, suplicou amargurado: Senhorzinho, não faça isso. Sei que é um menino bondoso, não vai querer estragar a sua vida com o sangue de outra moça, vai? Cala essa boca, Trajano, berrou Túlio. Você não devia ter se interposto em meu caminho, mas já que o fez, aguente as consequências. É isso mesmo, concordou Rodolfo. E depois, quem foi que disse que negro tem sangue? Pode ter sangue sim, mas é de bicho. Vocês são os animais e estão aqui para nos servir. Essa é a vontade de Deus. Foi isso que ele reservou para vocês. E como animais, não devem desobedecer os seus senhores, muito menos levantar a mão para lhes bater. Os que assim procedem não merecem outra coisa senão o castigo. Muito bem, Túlio, pode começar. Túlio agarrou Etelvina, que desatou a chorar e começou a despi-la. Ela pôs-se a espernear e ele bateu em seu rosto, o que fez com que ela caísse ao chão, tremendo sem parar. Estava apavorada e tinha medo de morrer. — Quieta, negra! Berrou Túlio. Ou a mato de pancada. Etelvina, com medo de apanhar, deixou-se ficar e parou de se debater. Estava arrasada, mas não tinha forças para lutar. O medo da morte era maior, e ela fechou os olhos, pedindo a sua mãe Oxum que lhe desse coragem para enfrentar aquela triste prova. Trajano, por sua vez, também chorava. Chorava pela pobre Etelvina, por si mesmo, porque a amava, e chorava por Túlio, que enveredava pelo caminho do crime. No entanto, estava ali amarrado e não havia nada que pudesse fazer. Ele sabia que quanto mais implorasse para que Túlio a largasse, mais ele a maltrataria, e fechou os olhos para não ver, até que sentiu uma chicotada no ombro. Abriu os olhos aturdido e escutou a voz de Rodolfo, que lhe dizia cheio de rancor: Nada disso, negro. Você vai assistir a tudo, e de camarote. Se fechar os olhos novamente, acabo com você num piscar de olhos.
Trajano não teve remédio senão obedecer. Em silêncio, com lágrimas nos olhos, foi obrigado a presenciar a violência que Túlio cometia contra a indefesa Etelvina. Ele dava vazão a seus instintos mais primitivos e, vendo-a no chão, arrancou sua roupa com violência e se deitou sobre ela, apalpando seu corpo com brutalidade. Em seguida, possuiu-a feito um animal, fazendo com que ela gritasse de dor. Quanto mais ela gritava, mais ele se excitava e investia contra ela, roçando seu corpo na terra árida, causando-lhe imensurável sofrimento. Trajano assistia a tudo sem nada dizer, sem nem piscar. No coração, uma tristeza indefinível, uma vontade enorme de morrer. Ainda tentou se soltar para impedir aquela barbaridade, mas suas mãos estavam bem atadas, e ele não pôde se mexer. Túlio a estava machucando e parecia não se importar com seu sofrimento. Só o que lhe importava era o prazer que sentia dominando o corpo da negra. Ele ficou muito tempo ali, deitado sobre ela, e só a largou quando estava exausto, sem forças para continuar. Quando ele se levantou, Etelvina estava chorando de mansinho, os olhos cerrados, a respiração ofegante. Trajano, em silêncio, agradeceu a Deus por tudo haver terminado, até que Rodolfo, virando-se para ela, começou a desafivelar o cinto, olhando-a com cupidez. Túlio, percebendo o que aconteceria, desatou a rir e disse gargalhando: "Muito bem, meu tio, sirva-se à vontade. A pretinha até que é bem apetitosa." Rodolfo riu e se deitou sobre ela, que gemeu, não mais de dor, mas de humilhação. Ele começou a dar-lhe mordidas pelo corpo, e ela se contorcia toda, sentindo na carne a dor que aquelas mordidas lhe causavam, até que ele também a possuiu, com mais violência ainda do que Túlio. A moça, apavorada, começou a gritar, pedindo que ele parasse, mas Rodolfo, possuído pelo desejo e pelos instintos, foi aumentando cada vez mais o ritmo, e ela, arfante, implorava quase sem forças: "Senhor, senhor, por favor." Como Rodolfo não parasse, ela, conseguindo movimentar as mãos, começou a dar-lhe tapas e arranhar seu rosto, até que ele, fora de si, ao mesmo tempo em que a possuía, ia apertando seu pescoço. Devagarzinho, a princípio, e depois com mais força. Foi apertando, apertando, sem dar ouvido a ninguém, nem a Trajano, que suplicava que ele a soltasse, nem a Túlio, já então apavorado, com medo de que ele a matasse. Rodolfo não se importava com nada disso e continuou a apertar, e a moça, desesperada, tentava arrancar suas mãos de volta de sua garganta, abrindo a boca e lutando para respirar, até que ele, no auge da satisfação, ao mesmo tempo em que atingia o êxtase, levava com ele o último alento de Etelvina. Aplacada a selvageria, ele olhou para ela e só então se deu conta de que havia feito. A moça, morta sob seu corpo, fitava-o com olhos esbugalhados, a roxidão espalhando-se pelo pescoço negro. Trajano chorava e Túlio estava bestificado, mas Rodolfo, recompondo-se, levantou-se, apanhou a roupa e vestiu-se cuidadosamente. Em seguida, virou-se para Túlio e disse: "Não se deixe impressionar por isso, meu sobrinho, e não fique triste. Prometo arranjar-lhe uma negrinha bem mais apetitosa do que essa aí." Túlio não respondeu, e ele virou-se para Trajano. "Quanto a você, negro, não quero nenhuma palavra do que viu aqui hoje. Se souber que abriu a boca, acabo com sua vida antes mesmo que você perceba. Entendeu?" Trajano não disse nada. Limitou-se a sentir, cheio de tristeza, guardando nos olhos uma indefinível sensação de dor. Depois desse episódio infeliz, cada um voltou a seus afazeres, evitando tocar naquele assunto.
Rodolfo fez com que Trajano enterrasse o corpo bem longe, do outro lado da fazenda, e deu-lhe ordens expressas para que se calasse. Se contasse algo a alguém, estaria morto. Não que sua mãe fosse castigá-lo pela morte de Etelvina. Ela era uma escrava, e acidentes desse tipo não eram raros. Ele mesmo sabia que Terêncio, por descuido, acabara por matar alguns escravos da fazenda, o que nunca dera em nada. Mas ele não queria provocar nenhuma reação dos negros, e principalmente de Júlia. Sabia que ela era contra a escravidão, e com certeza ficaria desgostosa com ele. E ele veria perdidas todas as esperanças de algum dia conquistá-la, e o irmão novamente sairia vencedor. Trajano, humilde, teve que obedecer. O que lucraria falando a verdade? O tronco? Pior, a morte? Ele estava indignado, chocado, penalizado, mas sabia que de nada adiantaria contar o que acontecera. Ele era negro, e ninguém ousaria recriminar Sinhozinho Rodolfo pelo acontecido, enquanto ele podia até ter a língua cortada. Já ouvira falar de casos assim, de negros que falaram demais e que acabaram sem língua. E depois havia Sinhozinho Túlio. Trajano tinha certeza de que Túlio ficara muito abalado com aquilo. Era inconsequente, irresponsável, mentiroso, conquistador. Mas não era um assassino. Mesmo quando Raimunda morrera, ele ficara um tanto quanto abatido. Não queria tomar parte na morte de ninguém, e sim a Camila ficaria muito decepcionada. Não, decididamente, não falaria nada a ninguém. Eles que se entendessem mais tarde com a justiça de Deus. Túlio, por sua vez, estava contrariado. Queria divertir-se, era verdade. Até deram uns tapas na negrinha. Isso não era nada demais. Mas matá-la era outra história. Ele não conseguia compreender o que se passara na cabeça do tio. É bem verdade que Etelvina gritara e esperneara, mas isso não era motivo para ele fazer o que fizera. Desde esse dia, Túlio passou a evitar a companhia de Rodolfo e tornou-se acabrunhado e desconfiado, com medo do que ele seria capaz de fazer. Na manhã seguinte, Tonha começou a estranhar a ausência de Etelvina. Onde aquela menina se metera? As horas iam se passando e ela não aparecia. Preocupada, procurou Aldo, que era mais humano, e contou-lhe que ela havia sumido. O capataz olhou para ela desconfiado e indagou. Será que fugiu? Não acredito. Para onde iria e por quê? Não sei. Ouvi dizer que vivia lá na beira do riacho, fazendo oferendas para prender um amor. É verdade? Tonha titubeou. Será que aquela desmiolada havia ido atrás de Trajano? Bem, mas não creio que esteja com ele. Ele quem? É o tal de Trajano, não é? O que se encrencou com seu Túlio. É esse mesmo, mas duvido muito que ela esteja com ele. Trajano é um rapaz direito, está na fazenda Ouro Velho e não se atreveria a esconder Etelvina. Não sei não. De qualquer forma, vou até lá averiguar. Não vai avisar Sinhá Palmira? Por enquanto não. Dona Palmira não vai gostar nadinha disso, e você bem sabe o que ela é capaz de fazer. Tonha silenciou. Conhecia Sinhá Palmira muito bem. Conhecia seu ódio pelos escravos, sua crueldade. Se ela descobrisse que Etelvina estava desaparecida, contrataria até um capitão do mato para encontrá-la. E aí seria pior. O castigo seria certo. E ela levaria bem umas 50 chibatadas no tronco. Embora Aldo não gostasse de bater nos negros, Terêncio, apesar de velho, ainda aguentava levantar o chicote e não hesitaria em cumprir as ordens de Palmira, o que faria com a maior satisfação. Aldo montou no cavalo e partiu, chegando logo em seguida à fazenda Ouro Velho. Lá ninguém vira Etelvina, nem ouvira falar dela. Mandou chamar Trajano, mas este dissera que não a vira também. Orientado por Rodolfo,
contou que saíra em companhia do senhorzinho Túlio para desculpar-se com ele e que não vira ninguém. Túlio confirmou a história de Trajano e ninguém ousou desconfiar de sua palavra. Ele era branco, neto da dona da casa e não tinha por que mentir. Aldo, cada vez mais preocupado, dirigiu-se à beira do rio, lá encontrando as oferendas que Etelvina levara à sua mãe Oxum, mas não achou mais nada. Nenhum outro sinal que indicasse que ela estivera por ali. Trajano apagara todas as pistas e não deixara uma pegada, um galho quebrado, um trapo de roupa que pudesse dar indícios do que acontecera. Diante disso tudo, Aldo não teve outro remédio senão levar o caso ao conhecimento de Palmira. Ela franziu o senho, contrariada, e considerou. Essa história está muito mal contada. Túlio não sabe de nada? Perguntou Camila. Não, senhora, respondeu Aldo. Perguntei a ele, mas ele disse que não a viu. E Trajano? Também não sabe. Diz que saiu com o senhor Túlio naquele dia. Ninguém a viu. Não estou gostando nada disso, disse Palmira. Será que ela fugiu? Não creio, mamãe. Aonde iria? Etelvina, ao que parece, sempre foi escrava de dentro e não está acostumada a viver sozinha. Como se sairia lá fora, entregue à própria sorte? E depois, Tonha disse que ela vivia a fazer oferendas para seus deuses lá na beira do riacho. Será que caiu e se afogou? Aldo coçou o queixo e concordou. É possível. Eu não havia pensado nisso, mas é possível. Quando fui até lá, encontrei as oferendas que levara e me pareciam ainda frescas. O riacho é pequeno, mas ela pode ter batido com a cabeça numa pedra e se afogado, e a correnteza, na certa, a levou. O que você acha, Rodolfo? Indagou Palmira ao filho, que até então limitara-se a ouvir sem nada dizer. Acho que foi isso mesmo que aconteceu. Aquela Etelvina, ao que parece, não tinha juízo e vivia suspirando pelos cantos, apaixonada por aquele negro, o Trajano. Por diversas vezes foi sozinha ao riacho, mesmo contra as advertências de Tonha. Na certa, num desses momentos, ela se distraiu, escorregou e caiu dentro d'água, batendo com a cabeça. Depois, a correnteza a levou e o rio, mais abaixo, possui fortes corredeiras e se alarga bastante. Se for isso o que aconteceu, a esta altura seu corpo já deve estar longe. É verdade, concordou Aldo. Não creio que valha a pena procurá-la rio abaixo. Mas e se estiver viva? Objetou Camila. Pode estar ferida, precisando de ajuda. É nosso dever procurá-la. Aldo olhou para Palmira, que aqueceu, e disse para Camila. Se a senhora quiser, posso reunir alguns homens e procurar. Acho que seria o mais conveniente, disse Rodolfo com fingida preocupação. Eu mesmo o acompanharei nessa busca. Tenho certeza de que, se Etelvina estiver viva, nós a encontraremos. Afinal, é uma escrava jovem e saudável, e perdê-la seria um desperdício. Rodolfo deu as ordens e foi para o terreiro esperar por Aldo, que fora reunir alguns escravos de confiança, para que saíssem à procura de Etelvina. Tonha, parada na porta da cozinha, rezava a seus orixás, no coração, a certeza de que ela havia morrido. Túlio, por sua vez, foi chamado a juntar-se ao grupo, mas recusou, pretextando não possuir estômago para tão dura empreitada. Afinal, não gostava de tragédias, e se a moça estivesse realmente morta, não lhe agradaria nada ver seu corpo inerte, inchado e coberto pela rouxidão do afogamento. Camila encarou-o, desconfiada. Sabia que o filho não gostava de ver gente morta, mas havia algo em suas palavras que a deixara inquieta. Eram estudadas demais, coerentes demais, decoradas demais. Havia algo de estranho ali, e ela, acercando-se do filho, saiu, puxando-o discretamente pelo braço,
conduzindo-o para a varanda que dava de frente para o jardim. Meu filho, começou. Não está me escondendo nada, está? Eu, mamãe, o retrucou sem coragem de encará-la. O que poderia estar escondendo? Não sei, por isso é que lhe pergunto. Você sabe de alguma coisa? Tem certeza de que não a viu? Ele se remexeu inquieto e respondeu, sem tirar os olhos do chão. Já disse que não. Por quê? Está desconfiada de mim? Não é isso, mas é que sei o quanto você se interessou pela moça, e conhecendo-o como o conheço... Pare com isso, mamãe. Por que me toma? Então pensa que seria capaz de fazer-lhe algum mal? Não, deliberadamente não. Mas acidentes acontecem. Não aconteceu nada, eu juro. Tem certeza? Sim. E por que foi procurar Trajano justo no dia em que ela sumiu? Porque queria falar com ele. Gosto de Trajano e queria que nos entendêssemos. Se não acredita, pergunte a ele. Não é necessário. Acredito em você. Nisso, avistaram a tropa de homens, que saía a galope rio abaixo, à procura do corpo de Etelvina. Rodolfo ia à frente e acenou para Túlio, que estremeceu. Camila não pôde deixar de perceber que o filho se inquietara com o cumprimento do tio, e achou aquilo muito estranho. Eles, até então, viviam de segredinhos, não se largavam. Porém, parecia que Túlio evitava olhar para ele, e Rodolfo demonstrava certa influência sobre o rapaz, como se o intimidasse, só com o fato de olhar para ele. Contudo, não disse nada. O melhor seria observar. Se alguma coisa acontecera, ela não tardaria a descobrir. A tropa retornou à fazenda cerca de 3 horas depois. Haviam seguido a correnteza do rio, ladeando-o nas duas margens, mas não avistaram nada, nenhum sinal da pobre Etelvina. No final da tarde, ao comando de Rodolfo, voltaram certos de que ela se afogara e que seu corpo fora arrastado pelas corredeiras, já se encontrando muito longe naquele momento, ou, quem sabe, até comido pelos peixes. Palmira ainda aventou a possibilidade de ela haver fugido, mas Rodolfo desconsiderou a ideia. Era muito pouco provável que uma escrava franzina e amedrontada, feito a Etelvina, tivesse fugido sozinha. Se algum negro forte houvesse desaparecido, aí sim, essa hipótese seria viável. Mas nenhum escravo fugira, e Trajano, por quem a tola da Etelvina se apaixonara, continuava trabalhando na fazenda Ouro Velho. Não, decididamente, ela não fugira. Rodolfo estava convicto de que ela, efetivamente, se afogara e deu por encerradas as buscas. Em pouco tempo, o episódio foi esquecido e tudo retomou à normalidade. Ou quase tudo. Continua no capítulo 11. Até lá!